Apocalipse capítulo 18, nós vamos ler todo o capítulo 18. O anúncio da queda de Babilônia. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela chorarão e prantearão os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, a qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós os santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E vós, de arpistas, e músicos, de
tocadores de flautas e clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra linda, e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, possamos compreender, que possamos guardar no coração os ensinamentos que a tua santa palavra traz a nós, que possamos olhar para todas as coisas e conseguir compreender o nosso lugar e o quanto a palavra nos promete de graciosidade diante de tudo isso que é apresentado no escrito de João, no Apocalipse. Ó Pai, esteja conosco em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós vemos aqui a queda da Babilônia. Conforme a gente falou anteriormente, o anúncio da queda da Babilônia já foi feito algumas vezes no livro. O capítulo 17 é o primeiro que vai anunciar quem é Babilônia, fazendo a sua descrição. Mas ela já havia sido anunciada a sua queda antes, especialmente ali nos capítulos 14. Também no capítulo 17 ele fala alguma coisa um pouco mais atrás. Babilônia, ela é sempre um nome que se rivaliza com o povo de Deus. Nós vimos em Isaías, a leitura que nós fizemos lá no capítulo 13, e nós podemos encontrar também a queda de Babilônia sendo anunciada em Jeremias, por volta do capítulo 51. Babilônia ali, quando os profetas citam, especialmente Isaías e Jeremias, eles fazem menção a Nabucodonosor, que havia tomado conta de Israel e levado seus filhos cativos. A Babilônia ela chega e leva primeiro os príncipes, o pessoal da intelectualidade nessa situação, aqueles que tinham capacidade para serem treinados na Babilônia. Ali vai Daniel com seus amigos. Eles são tirados como sábios, apesar de jovens, para serem treinados como os caldeus. É uma forma de misturar um pouco as culturas para evitar algum tipo de revolta. E eles tinham o costume de levar presos as pessoas de uma localidade para outra. Então eles conquistavam duas terras e pegavam o pessoal daqui, colocava lá, e pegava o pessoal de lá e colocava aqui. Porque ninguém ia brigar por uma terra que não era sua. Então eles tiravam um pouco da sua própria terra. E por isso eles são citados no Antigo Testamento com muito furor por Israel, por conta de que eles haviam carregado, eles haviam oprimido o seu povo. Mas desde Isaías é anunciada a queda de Babilônia, a grande cidade. Nós vamos encontrar, a gente tem falando alguns estudos atrás sobre os assírios. Os assírios hoje é onde é o Irã, é a descendência do povo assírio, são os iranianos, mas a descendência dos babilônios são os iraquianos. Eu acho interessante porque aqui o anúncio ele faz questão de dizer: nunca jamais será habitado. E eu me lembro que quando, alguns anos atrás, talvez quem é mais jovem não veja, mas quem tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de idade, mais de experiência, e assistia os jornais, ligavam para essas coisas das notícias, um pouco mais antigamente, vai se lembrar da época da Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque sob o pretexto de armas químicas. Nunca foi comprovado, a gente não sabe direito, foi uma confusão danada, mas uma coisa não deixou de acontecer. Quando os Estados Unidos terminam de invadir o Iraque, que depõe Saddam Hussein ele estava tentando reconstruir a cidade de Babilônia. E eles encontraram lá reconstruções e tijolos, porque Nabucodonosor ele era tão egocêntrico, ele mandava o pessoal fazer os tijolos que construíram a cidade, e os tijolos tinham uma assinatura de Nabucodonosor. Então as muralhas eram construídas com esses tijolos e alguns deles estavam colocados ali com a assinatura de Nabucodonosor. E da mesma forma, Saddam Hussein ele reconstrói mandando colocar a assinatura Saddam Hussein dos tijolos, assim como fez Nabucodonosor no ano passado.
Então, quando a gente percebe a história recente nossa, a gente percebe que a história ela arruma os seus meios, pela ação do próprio Deus, para que aquilo que foi anunciado por Deus na sua palavra, ele se cumpra. Então, se a palavra anunciou que Babilônia nunca jamais será habitada, é porque Babilônia nunca jamais vai ser habitada. E o pessoal pode tentar reconstruir, mas alguma coisa sempre vai acontecer. Porque o Senhor já está dando direcionamento para isso. Então, a velha Babilônia ela não será reconstruída, assim como a Babilônia espiritual, que é citada por João aqui também, terá o seu fim no momento em que ela será totalmente aniquilada. Então, João anuncia aqui no capítulo 18 a queda de Babilônia. Então, a queda de Babilônia ela vai trazer muito choro e muito pranto para quem? Para quem gostava de Babilônia. Nós vimos anteriormente, capítulo 17, quando a gente falou sobre que os maus eles vão estar ali, um comendo o outro, um devorando o outro. Então, não há justiça ali, mas há aquelas pessoas que lucravam. Babilônia seria apresentada como o grande centro dos prazeres do mundo. Então, no sentido em que João apresenta, a Babilônia ela não está só em um lugar, mas ela está em vários lugares. Uma coisa que se pode encontrar é que onde há poder, há luxúria e há prostituição. E essa é a realidade que João está apresentando. Então, quem é que lucrava? Quem é que gostava de Babilônia? Ele fala que os reis da terra que se prostituíam com ela. Nós podemos encontrar aí no meio de todos os poderes de todo mundo, sempre há prostituição, luxúria, festas, coisas assim, que fazem o homem se colocar em um estado degradante diante do Senhor. Então ele vai nos anunciar aqui 3 categorias de pessoas que nós vamos ver posteriormente. Os reis, os mercadores, os comerciantes e depois os navegadores. E depois a gente vai entender exatamente o que é que significam esses. Talvez o mais simples aí sejam os reis. Mas ele vai anunciando a Babilônia, ele vai anunciando o lamento. Mas um pouco mais à frente, ele fala para o povo, diz assim: alegrai-vos, ó povo de Deus. É lá no versículo de número 20, que você acompanha, veja lá no versículo 20. Ele para aqui e fala: exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas. Então João chega aqui, e no final do versículo ele diz: porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, diante da luxúria do mundo, quem sofre é a igreja. Mas com o castigo de Deus sobre a luxúria do mundo, é um momento de exultação da igreja. E aqui vem aquela bipolaridade que eu falo a respeito de Apocalipse. Apocalipse ela anuncia grande tristeza e tormento para aqueles que não conhecem a Deus. Mas nós precisamos observar que tudo aquilo que é anunciado para nós é anúncio de alegria e exultação. Porque ele está dizendo que no final das contas nós vamos ser vingados, o Senhor vai tomar vingança contra aqueles que oprimiram o seu povo e vai castigar aqueles que não responderam ao chamado do Evangelho. E aí é o momento da exultação da igreja, porque nós estamos aqui. As pessoas elas ficam por aí pensando: mas ser crente dá muito trabalho, não tem isso, não tem aquilo, perco isso, eu perco aquilo. Aí a palavra nos diz que nós, lá nesse momento, é que a gente vai ver que realmente vale a pena servir ao Senhor. Então, todo o nosso momento de dificuldade, todo o tormento, tudo aquilo que nós passamos, ele será justificado nesse momento, porque aí nós vamos ver que realmente vale a pena servir ao Senhor. Então ele começa lá no versículo 1 dizendo: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Um anjo realmente aí grande, brilho. Quando ele apareceu, tudo ficou iluminado. Era um anjo que tinha muito brilho. E então exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia. Aqui ele vai repetir aquilo que está lá também em Apocalipse capítulo 14, a queda de Babilônia, já no sentido espiritual. E semelhante ao grito de Isaías, lá no capítulo 21, versículo 9, Jeremias no capítulo 50, versículo 8. Caiu a grande Babilônia. E olha o interessante versículo 2. Isso aqui ele vai se repetir durante todo o texto que nós lemos. E ela se tornou envolvida de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
O anúncio de uma ruína de uma grande cidade era quando ela se tornava deserta, quando a natureza ela volta a retomar aquele. Então o mato vai crescer e aí os animais selvagens eles voltam para dentro da cidade. Eu acho interessante que no ápice da pandemia, no primeiro momento ali, nós assistíamos televisão, a gente ficou preso dentro de casa e tinha que assistir televisão e os noticiários mostravam aquelas coisas, né? E a gente ficava se assustando quando fazia aqueles noticiários dos caminhões carregando caixão, né? Depois eu vou descobrir que eles saíam, colocavam aquele monte de caminhão, só que cada caminhão só tinha um caixão. E a gente ficava pensando que estava cheio até em cima. Mas uma coisa que me chamou a atenção realmente foi uma vila, não me lembro em qual cidade da Europa, onde eles filmavam os cabritos montanheses. Já ouviu falar de cabrito montanhês? São cabras assim que tem aquele paredão de pedra e ela está lá em cima escalando, como se não fosse nada. Eles vivem longe das pessoas, mas depois de 3 meses de fechamento, não saindo ninguém na rua, as cabras elas estavam entrando novamente na cidade, estavam comendo os jardins das pessoas. Então eram os animais selvagens adentrando as cidades. Eu não pude deixar de me lembrar de Apocalipse, quando ele fala sobre esta assolação do Babilônia. Ele diz: vai ser assolado, os animais eles vão entrar aqui, né? Lá mais à frente ele vai dizer que os sátiros, né? Se você for para aquela história grega, sátiro era uma criatura meio cabra e meio homem, né? Mas aqui João com certeza está se referindo àqueles bodes montanheses que as pessoas tratavam quase como se fosse uma entidade que nunca conseguia chegar perto. O pessoal tentava correr atrás dele, ele subia na montanha e não conseguia subir atrás deles. Lugares que as pessoas com corte não conseguiam subir, eles sobem na maior facilidade. Então, ele diz: os sátiros pularão no meio deles. E aqui no versículo 2 ele anuncia, né? Esconderijos de toda ave imunda e detestável. São os animais que são considerados impuros pelo povo de Deus. Animais que são considerados desprezíveis. Eles iam estar ali no meio da cidade porque não há ninguém ali para manter esses animais longe. Eles tomaram conta, deixou de ser a habitação dos homens para ser a habitação de animais. E a palavra de Deus em todo o Novo Testamento faz essa referência da habitação de animais. Ele fala, por exemplo, quando a pessoa está endemoniada, ele diz que quando você expulsa o demônio sai daquela pessoa, ele vai andar pelos lugares ermos da terra. Ele faz referência justamente a lugares abandonados. E aí lá ele não encontra nada, e ele diz: então ele diz, vou voltar. Aí ele volta e a pessoa não colocou nada no lugar, né? Tipo, saiu o demônio, mas a pessoa não colocou Deus no lugar, deixou vazio. Ele diz: quando ele vê que está vazio, ele vai lá, pega 7 pior dele e volta para dentro. Ele diz: não, agora o estado da pessoa se torna pior que o primeiro. Mas sempre tem essa ideia do desolado, vazio, sem estar ocupado. É a pior situação. E assim também ele faz a referência à nossa alma, né? A gente está com o espírito vazio, que não coloca Deus no lugar. Também é a pior situação do ser humano, é estar vazio, porque ele vai ser ocupado por algum tipo de espírito imundo. Essa é a referência que ele faz. Então Babilônia vai se tornar covil de espíritos imundos, de aves imundas. Por quê? Pois todas as nações, versículo 3 diz, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então ela está ali mostrando e corrompendo todos os homens. Lembra que eu falei? Se o inimigo ele não consegue perseguir a igreja, oprimir a igreja por meio do poder do mundo, do poder temporal, da força, do exército, se ele não consegue corromper o homem através da falsa religiosidade, ele vai buscar corromper o homem através da luxúria e através dos prazeres. E aqui o que ele está dizendo é que a terra ela está se prostituindo. Então, todo tipo de prostituição é Babilônia. Quando a gente vê aquelas festas que o pessoal faz, depois você fica sabendo que o pessoal foi para a festa, está lá nos campos, nas esquinas, atrás, nos lugares sombrios, as pessoas estão aprontando tudo quanto é tipo de coisa. E as pessoas chegam falando: não, a festa lá estava terrível, o pessoal estava se pegando no meio da rua. Isso é Babilônia. Toda vez que os prazeres da carne eles suplantam, eles se tornam assim tão poderosos, tão fortes nas pessoas, eles perdem a vergonha. Isso é Babilônia. Então, isso aí todo mundo está se prostituindo, mas João vem dizendo que o anjo grande e forte diz: caiu a grande Babilônia. Então, versículo 4:
Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe o dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porquanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual em medida de tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, por pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevieram seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então nós vemos que o terceiro e grande aliado do dragão, ele joga a prostituição sobre os homens, ele induz os homens à prostituição, aos prazeres, mas há uma arrogância na Babilônia. O final do versículo 7 mostra a arrogância. Ele diz: olha, eu estou sentado como rainha, viúva não sou e pranto nunca hei de ver. Diz: olha, eu estou vivendo com algo e tristeza não é comigo, eu nunca vou me entristecer. Se a gente olhar, esse discurso parece muito com o discurso do pessoal hoje que vive dos prazeres. O pessoal ele vive atrás, as pessoas já criaram a máscara, o pessoal bebe, se embebeda, perde o controle, faz aquilo que não deve, mas quando eles são confrontados, o pessoal fala: não, rapaz, você passou uma vergonha danada ontem, você bebeu demais. Ele vai falar: não, mas a vida é assim mesmo, a gente tem que aproveitar. Aí alguns falam: não, o ruim da bebida é a ressaca. Aí o outro diz: não, para não ficar de ressaca é só continuar bebendo. Então, é um discurso que não quer admitir de forma nenhuma que aquilo é prejudicial. Então, esse é o discurso babilônico. Nunca vou sofrer nada, mas as consequências, quando vierem, eles vão acontecer aqui, o que é relatado no versículo 8, e ele é repetido mais à frente algumas vezes. Em um só dia sobrevieram seus flagelos. É mais à frente, em uma hora só, acabou tudo. Sempre mostrando que o golpe de Deus sobre esse mal, ele vai ser algo repentino, algo rápido, e que quando você pensar que está tudo bem, a coisa vira de um momento. Deus ele não vai perder tempo, não vai ser uma degradação lenta e gradual, mas vai ser uma grande destruição repentina que vai vir a acabar com tudo isso. Mas o grande grito aqui, e alguns comentaristas, eles falam que as duas grandes vozes anunciadas para a igreja nesse texto de Apocalipse 18, a primeira delas é, versículo 4: retirai-vos dela, povo meu. Esse é o grande anúncio para a igreja. Nós temos que tomar cuidado porque a igreja tem flertado com o mundo. A igreja está tentando se relacionar com o mundo. O pessoal fica fazendo as coisas achando que vai se misturar com o mundo. Quer ter participação, quer ser reconhecido, quer estar no meio das coisas. E o anúncio de João aqui é claro para a igreja: sai do meio desse povo, não se misture. Por quê? Porque quem estiver no meio vai tomar a bordoada do mesmo jeito. Então, o anúncio para a igreja é um anúncio de vigilância para a igreja. Nós não podemos nos misturar com o mundo. A igreja ela precisa manter-se santo, separado. O misturar-se traz juízo. O misturar-se faz a gente estar numa situação que nós vamos acabar sendo castigados junto com eles. E há muitos por aí, cristãos, que têm se perdido nesse sentido e têm se misturado com o mundo e têm recebido a vaga junto com o mundo. Eu me lembro, por exemplo, isso é bem antigo, na época ainda, que a política nossa hoje já está numa situação de descrédito muito maior. É certo que a gente nunca se conteve muito com político, a gente já vê isso, o Chico Anísio já muitas décadas atrás, ele já fazia ali o personagem dele que era político, porque ele mostrava isso, que o político nunca foi muito bem visto no nosso país. Mas eu lembro que algumas décadas atrás, tinha um deputado que ele foi um dos primeiros escândalos que eu me lembro. Ele foi acusado de grilar terras ali em Brasília.
Então, se não me engano, era Pedro Passos, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Em Brasília, as igrejas elas ficam em áreas chamadas áreas especiais. Você não pode montar uma igreja em uma área residencial. O plano diretor não permite, então tem muita restrição quanto a isso. Mas muitas igrejas conseguiam áreas e tinha concessão dessas áreas. Só que geralmente essas áreas eram entre comércios e assim tinha 3 terrenos em cada área. As igrejas recebiam, chegavam lá e recebiam o primeiro do meio. Só que os outros 2 ficavam ali. E a igreja ia cortando mato, etc. E a igreja crescia. E você precisava de mais espaço, às vezes para fazer mais salas, às vezes para fazer um estacionamento. E a igreja estava querendo aquele terreno. E aí o pessoal foi procurar. E procuraram junto ao deputado, justamente esse deputado que tinha esses contatos. E conversaram com ele, na igreja, assim, tal. Ele falou: não, ó, pode cercar o terreno. O terreno vai ser da igreja. O pessoal foi lá e cercou o terreno. Um ano depois, a assessoria do deputado procurou a igreja e entregou o documento de concessão do terreno para a igreja. Pronto, agora o terreno é de vocês, está documentado. 6 meses depois, estourou o escândalo de corrupção, ele estava sendo acusado de grilar terras. E vai para o tribunal, volta para o tribunal, vai para o tribunal, volta para o tribunal, eliminar, chega a eleição, ele se lança candidato, a assessoria dele procura a igreja e fala: olha, vocês têm que apoiar o deputado. Aí nesse momento a igreja fala, o pastor diz: não, nós não podemos, você tem envolvido assim, nós como igreja não podemos. Ele fala: olha, você não está com o documento do terreno na mão, então você tem que apoiar, porque se você não apoiar, você vai perder o terreno. E a igreja ficou no sinuca do bico, porque teve que apoiar o deputado corrupto numa situação de reeleição dele. Por quê? Porque se misturou com o mundo, se misturou com a corrupção, andou no meio deles e não atendeu ao chamado de João, aqui em Apocalipse 18, 4, quando ele diz: retirai-vos dela, povo meu. A gente precisa estar muito atento, porque em muitas situações que nós queremos conseguir algum tipo de resultado, algum tipo de relevância, muitas vezes nós estamos nos misturando com Babilônia. E quando a destruição vier, se a gente estiver lá no meio, nós vamos ser destruídos com ela juntamente. Então a palavra nos adverte, é o grande e primeiro grito aqui: saia do meio dela, não se misture com esse povo, não faça as mesmas coisas que eles fazem, não ande no mesmo caminho que eles andam, porque senão a mesma destruição que vai vir sobre eles virá sobre você. Então, Babilônia é a primeira coisa, retribuição. Sim, então, como a Babilônia é arrogante, a sua arrogância será a medida do seu castigo. Quanto mais ela viver luxúria, mais tormento. Quanto mais ela embebedou os homens, mais ela vai ser embebedada. Se ela dá o vinho da prostituição aos homens, quanto mais ela dá do vinho da sua prostituição aos homens, mais será derramado sobre ela o vinho do furor da ira de Deus. E João vai mostrando que é proporcional. E que Babilônia, ela chegou com seus pecados até o céu. O Senhor sempre espera a medida da iniquidade se encher, para que ele possa mandar o seu castigo. E assim acontece. Ele vai nos demonstrar aqui até o versículo de número 8, sobrevirão flagelos, morte, pranto, fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor que ajudou. Então, até aqui Babilônia está sendo demonstrado, o seu castigo será proporcional à sua luxúria, e aquele que andar com ela vai ser castigado juntamente. A partir do versículo 9, ele fala dos lamentos de 3 classes de pessoas. Agora, esses lamentos chamam a atenção justamente no que é falado anteriormente. Olha bem, o anjo ele adverte a igreja: saia da de Babilônia. Quando a gente começa a ouvir os lamentos, todos esses que andavam com Babilônia, quando a barra pesou, o que eles fizeram? Eles ficaram de longe. Até o ímpio ficou de longe para não cair junto com ela. Imagina a igreja como deve estar. Então a igreja tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os ímpios eles são espertos. Aquela pessoa prostituta, aquele que se envolve nessas coisas, eles são espertos chamar isso. Quando ele vê que o negócio vai ficar ruim, ele já foge. Ele não fica ali. O pessoal que gosta dessas coisas, gosta de ambientes ruins, quando ele vê que vai aparecer a polícia, já foge no mesmo momento. Ele tem a sagacidade. Aí o besta que acha que pode andar no meio, está lá, ele fica olhando para cima e é pego junto com os outros. Mas os ímpios eles fogem. Então ele
classes de pessoas, 3 classes de ímpios que lamentam a queda de Babilônia, e depois vai falar sobre os santos em 3 classes que ele tem que exultar na queda de Babilônia. Então, quem são as 3 classes? Versículo 9, primeiro ele fala dos reis da terra, aqueles que se prostituíram com a grande Babilônia. Então ele diz aí: chorarão e se lamentarão os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então eles já vão ver a fumaceira e já ficam de longe. Olha o versículo 10: e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Lembra que eu falei lá atrás? Ele diz: em um só dia ela foi destruída. Aqui ele diz: em uma só hora chegou o seu juízo. Mas qual é o comportamento comum? Os reis permanecem de longe, com medo do castigo. Então, Babilônia é a última que aparece, a primeira que cai. Mas o seu castigo ele é exemplo para os outros. Os outros permanecem de longe, mas eles permanecem se lamentando, pranteando sobre ela, porque era onde eles se prostituíam. O negócio está pesado ali. Aonde nós vamos nos divertir agora? Os reis, eles vão demonstrar justamente o mais simples, de forma clara. São aqueles que governam, são aqueles que têm o poder, são aqueles que têm a autoridade, aqueles que têm reconhecimento. Hoje, a nossa geração, ela tem uma outra qualificação de pessoas, um outro grupo de pessoas que é incluído aqui, que talvez as gerações anteriores não tinham. Eu posso colocar aqui, são o quê? Vou dizer que são aqueles influenciadores. Por quê? Porque o influenciador ele não vende nada, então não tem poder de mercado. Ele não governa nada, mas ele tem um poder de influência. As pessoas olham e seguem eles. Então ele vai estar na categoria dos reis, aqueles que governam, aqueles que influenciam, aqueles que são vistos pelas pessoas, aqueles que têm na sua figura uma figura reconhecida. Então esses aqui são os que lamentam. Então, vão estar aí reis poderosos, presidentes, artistas, governadores, influenciadores, grandes milionários que aparecem nas mídias. Vão estar aí envolvidos nesse mesmo grupo de reis. São aqueles que aproveitaram tudo isso. A gente pode perceber isso. Há alguns meses saiu dos Estados Unidos a prisão de um rapper chamado P. Diddy. Eu fui descobrindo esse negócio, o pessoal fazendo tanta coisa, que a mãe dele colocou o nome dele de Diddy por causa do Didi, que é africana lá na língua portuguesa, assistia aqui também a tradução da Globo. E por causa do Didi, ela colocou o nome dele de Didi também, só que nos Estados Unidos ficou Didi. Mas o sujeito era acusado de quê? De prostituição. Então, toda a prostituição, aliciamento, onde os poderosos estavam ali. E aí muitas acusações vêm. Como não é costumeiro, hoje já parece que já soltaram o sujeito. Então essas coisas desses poderosos sempre acontecem assim. Eles estão lá, mas eles são a primeira classe de pessoas que vão lamentar a queda da grande Babilônia. Por quê? Porque algo está junto com eles. É onde eles praticam, é onde há a prostituição. Ali também há a prostituição. Ali tudo isso acontece. Então essas pessoas vão lamentar. Então qualquer coisa que acontece contra esse tipo de gente, qualquer coisa que acontece contra esses poderes, especialmente a luxúria de Babilônia, ela sempre vai ser lamentada. É a hora que lamentam aí os influencers da internet, os artistas fazem vídeo, os governadores eles se pronunciam. O que é que está acontecendo? A gente pode perceber, se nós observarmos nos nossos noticiários, de vez por outra, alguns acontecimentos são lamentados por essas pessoas, e são acontecimentos justamente não tem nada assim tão humanitário, mas é justamente o fim de algum pequeno pote de situação de prostituição que o mundo vive nos dias de hoje. Então, primeiro são os reis da terra, isso é mais simples. Versículo 11, segundo grupo: choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria. Então, os mercadores eles vão representar aqueles que lucram com os prazeres desse mundo. Todo mundo que ganha dinheiro com isso. Hoje, a figura que mais está no auge no Brasil, para ser enquadrada aqui como esses mercadores que planteiam a queda da grande Babilônia, hoje são as chamadas bets, que
está aí o tempo todo na internet, o pessoal lucrando, o pessoal apostando, eles lucram com aquilo que vendem, eles lucram com o luxo que vendem, e por isso eles vão plantear quando Babilônia cair, porque tudo que eles têm, ele vai sumir, todo o seu lucro, todo o seu dinheiro, ele vai desaparecer. Onde vai estar? Por quê? Porque eles estão lucrando com essas coisas. Olha a descrição que João faz aqui no versículo 2, as mercadorias que eles vendem: ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Aí é luxo, joias, são coisas que são o quê? São supérfluas, né? São grandes coisas que não são necessariamente boas, não é algo que seja necessário para a pessoa viver, ou algo que se justifique, não é a pessoa que está procurando algo grandioso, mas são coisas para mostrar que se tem. E é interessante hoje, né, porque joia antigamente era um sinal de realeza, né? Hoje em dia, quando você vê um sujeito na rua, um monte de corrente de ouro no pescoço, você pensa que ele é o quê? Não é realeza, né? Aí logo você vai pensar, ou é bicheiro, ou é jogador de futebol. São pessoas que ganham dinheiro repentinamente, querem ostentar que tem muito. Então, quando a gente fala de ouro, prata, pedras preciosas, muitas vezes são coisas que são para ostentar que se tem muito. Então, aí o pessoal lucra com isso aí, né? Segundo, ele vai falar linho finíssimo, púrpura, seda escarlate, toda espécie de madeira oleífera e todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Então o que é isso aqui? Isso aqui é o luxo da moda. Aqui ele começa com roupas, seda, escarlata, púrpura, linho finíssimo. Isso é vestimento, as roupas dos poderosos. Depois ele vai para o quê? Para os móveis, objetos de decoração. Não, são os móveis, né? Talvez se fosse falar hoje, ele ia falar dos carros. O sujeito que fica rico, ele quer o quê? Ele quer um carro, tá? Mostra que ele é poderoso. E essas pessoas estão vendendo por algo. Eu acho interessante, né? Essa semana eu estava vendo um vídeo, o pessoal falando sobre carro, e um especialista falando, né? Eu gostei da fala dele, ele falou: o pessoal gasta uma nota para comprar uma Ferrari, e ele disse: é um carro horrível. Todo mundo quer uma Ferrari, né? O motor é uma coisa do sonho, cara, um motorzão daquele. Mas ele disse: quando você vai olhar a Ferrari, o acabamento interno da Ferrari não é de luxo igual outros carros. Ele não tem aquele negócio, todo mundo quer uma mídia no carro, hoje uma tela, a Ferrari não tem, né? Ele não tem um aparelho de som igual aos outros carros, ele não tem nada desses pequenos confortos, mas o pessoal paga uma fortuna, e assim, é um contrato, não é qualquer pessoa que pode comprar. O sujeito ele vai lá e vai fazer uma avaliação, a Ferrari vai ver se vende para ele, e depois que ele compra, ele não pode fazer nada no carro, porque qualquer coisa que descaracterize o carro, a Ferrari corta o nome dele, daí ele nunca mais compra a Ferrari na mão deles. E as pessoas se sujeitam a isso por quê? Porque é um sinal de status, é um sinal de poder. E é justamente aqui que entra os mercadores da terra. Eles vivem no luxo por causa dessas pessoas que querem aparentar esse luxo. Então, aí vai falar tanto da roupa até a moda, os móveis, casas, aquilo que demonstra que você está no ambiente de luxo. O versículo 13 vai apresentar outra categoria de comércio, né? Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo. Então ele vai falar a parte da comida, né? A pessoa vai querer comer do bom e do melhor. Isso é o que se dizia, né? Quem nunca viu algum vídeo de um jogador de futebol ou de alguém que se dizendo muito importante na internet, que vai para um restaurante, tinha ali, e eles colocam um pedaço de carne lá recoberto com a folha de ouro, e a pessoa come aquele negócio. É só para dizer que eu estou ostentando, eu posso. Então, são os luxos que as pessoas veem. Mas eu acho interessante no final do versículo 13, quando ele fala: gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Então, o mercador ele vai fazer o comércio de tudo, começa até de vidas humanas, né? Isso é aquilo que vem dessas coisas, as pessoas sendo aí comercializadas, que é chamado por isso sexual, tráfico de pessoas, escravidão, ainda nos dias de hoje acontece. No versículo 14 ele ainda vai seguindo: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se
enriqueceram, conservação de longe, por meio do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai, na grande cidade, estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada em tamanha riqueza. Então, aqueles que lucraram com tudo isso, né? Fruto sazonado, ele fala, é aquelas frutas caríssimas. Né? Eu gosto de brincar com isso aqui, sabe por quê? Eu gosto de brincar com hoje que está muita moda, né? O pessoal está muito na moda pitaia, né? Quer comer pitaia? Eu não sei se eu comi errado, mas eu não achei graça nenhuma. Então eu gosto sempre de brincar com isso, que a pessoa fala: ah, não, é porque, para mim é muita propaganda e pouco sabor. Eu pago caríssimo e depois vai comer um negócio só porque quando você corta é bonitinho, todos assim, uma cor vibrante, uns pontinhos. Então, o fruto sazonado é aquela fruta perfeita e tal. Então, é aquelas coisas que as pessoas aproveitam, né? Então, tudo aquilo que é luxo, as pessoas fazem sem necessidade, para demonstrar seu poder, e com o qual as pessoas, elas viveram no luxo e enriqueceram a muitos. Tudo isso vai se acabar. E aqueles que conseguiram lucrar com tudo isso, eles vão se lamentar diante da destruição de Babilônia. De longe, lá escondidinho, olhando de longe, dizendo: ai, ai, da grande cidade. E mais uma vez ele repete: uma só hora ela ficou devastada. Então, a segunda classe de pessoas são os mercadores. Todo mundo que lucra com os prazeres desse mundo está incluído aqui. Então, eu costumo dizer assim, por isso que um dos lugares mais difíceis de nós prosperarmos com o Evangelho, que eu tenho percebido nas minhas andanças, são principalmente as cidades turísticas. Já percebeu que cidade turística muitas vezes tem uma dificuldade muito grande com as igrejas? As igrejas dificultam em prosperar. Por quê? Porque as pessoas vivem do lucro com aquilo que o turista traz. E para se convencer a pessoa, ela como cristão, ela tem que ter uma mudança de vida. E aí ele vive de vender bebida alcoólica para turista. Ele vive do luxo da alta temporada, quando as pessoas vão lá. Você vai para cidades como ali na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. A primeira vez que eu fui para pregar em Minas Sul, eu vim com alguns irmãos em comboio, dois do carro juntos. Quando a gente parou no posto dentro de Alto Paraíso, eu saí dentro do carro, eu já senti assim, batendo no nariz aquela maresia. Parece que a fumaça da maconha tomou conta da cidade toda. É alta temporada. O lucro está lá. E aí, uma cidade que ainda com essa dificuldade do Evangelho prosperar é muito grande. Por quê? Porque ali há muitos que estão enquadrados nessa qualificação de Apocalipse. Eles são os mercadores que vivem por vender do luxo e do prazer. E aí, se cair isso, onde é que vai a sua renda? Onde é que ele vai tirar a sua sobrevivência? É preciso ter uma fé muito grande para poder entender que Deus providencia outro meio de sobrevivência, que ele não precisa continuar se aproveitando de meios que são contrários à palavra de Deus. Então, aqui estão todos eles, incluídos entre os mercadores. Mas depois dos mercadores vem a última classe de pessoas, ainda no versículo 17. Ele diz assim: e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, e conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e planteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, na custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Olha aqui, eles se lamentavam. Quem são esses aqui? A gente poderia dizer, simplificar, dizer que os pilotos que ele fala aqui é tipo o Uber hoje. Aqui são pessoas que prestam um serviço paralelo. Então eles vão dizer: olha, eu não participo de nada daquilo que acontece na Babilônia. Eu só levo as pessoas para lá. Eu estou aqui, a pessoa que atravessa, eu atravesso ela, recebo a passagem e volto. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você vê que ele vai andando nas três categorias de pessoas, desde aqueles que estavam diretamente dentro da prostituição, que são os reis e os poderosos. Aí passa por aqueles que lucram com a prostituição, que são aqueles que vendem para esta prostituição, são os mercadores, e chega até aqueles que estão mais de fora, eles prestam serviço e falam: não, eu não faço nada disso, eu só estou aqui fazendo o meu serviço. Mas não é só o serviço, porque quando cai, eles se lamentam.
Olha o discurso dele no versículo 18. A quem se compara a grande cidade? Está ruim, mas está bom. A prostituição é terrível, mas está bom que a gente está conseguindo ganhar algo assim. Talvez o Brasil seja o país que mais bate nessa situação aqui, né? Porque a gente tem muito aqui, muito Uber do pecado, né? São muitas pessoas que elas não estão diretamente ligadas, mas que lucram com a prostituição no nosso país. Não só a prostituição física e sexual, mas a prostituição religiosa, tem muita gente lucrando, a prostituição política, tem muita gente lucrando com isso. Os mares desse mundo estão aí, o pessoal está fazendo, e por causa dessa movimentação, todo mundo está lucrando, e aqueles que estão lucrando falam, não, isso aqui é uma maravilha. Ele não quer nem saber para onde vai o negócio. É igual quando saiu naquela época, lembra? Do Telex Free. Vocês viram esse negócio por aqui também? O pessoal mandava dinheiro e recebia o dinheiro de volta. Aí o pessoal virou uma febre, era um sistema de pirâmide que o pessoal começou a vender. Eu me lembro de pessoas que vendiam, o pessoal começou a colocar e recebia, e no começo o dinheiro voltava, né? E aí tinha gente que pegava lá, tinha uma motinha, tinha uma bis, ia lá e vendia a moto para poder colocar o dinheiro nisso para ter lucro. E eu me lembro, na escola, 2 professores discutindo, né? Uma professora crente e o outro que tinha sido de igreja, mas tinha saído da igreja, estava afastado. E ela vendendo a moto para colocar o dinheiro nisso. E ele falando, mas não tem condições, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Se você está ganhando, alguém está perdendo. Ela falou, não tem nada a ver com isso. Eu não estou tirando de ninguém, não tem nada a ver com isso. Estou colocando lá, eu quero o meu. Foi 6 meses depois, o negócio estourou e todo mundo que tinha colocado dinheiro nos últimos tempos perdeu tudo e o pessoal fugiu do Brasil com o resto do dinheiro. Não tem esse negócio que não tem nada a ver. Todo mundo que entra no meio e gosta e vai lucrar com isso e louva ali porque está acontecendo. Graças a Deus, a pessoa até faz isso, a pessoa se prostitui hoje e fala, graças a Deus que eu estou ganhando dinheiro. E acha que Deus está feliz com esse tipo de coisa. Mas quando eles olham assim e falam, não, quem se compara à grande cidade, as pessoas elas têm prazer nisso aí, elas falam, não, até agradecem a Deus por aquilo que está sendo feito, sem levar em consideração que são coisas que desagradam ao Senhor. Eles estão aqui como os barqueiros, eles estão ali também, são pessoas que lamentam a queda de Babilônia, e um pouco do castigo dela também vai respingar sobre eles. Eles estão fugindo, mas o resultado vai vir, o castigo vai vir. Porque a palavra diz que o castigo ele só não vem sobre aqueles que têm a marca do Cordeiro. Então, se não tem a marca do Cordeiro, se vive com o mundo e pelo mundo, todos vão perecer, né? E aí, como diz o final do versículo 19: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, pois em uma só hora foi devastada. Agora vem um canto que eu gosto muito quando eu assisto a exposição desse texto do reverendo Leandro Lima. Ele fala assim, que João ele vem contando aqui sobre todo o lamento, e meio ele está contando usando entonação, né? A escrita da pena dele, ele dá esse sentido assim, é como se fosse uma entonação de lamento. Estão se lamentando, todos aqueles que passaram por isso, eles estão, ai, ai da grande Babilônia, e ele vem entonando sobre ela, mas quando chega no final do versículo 19, entra no versículo 20, é como se ele virasse assim e dissesse, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então a gente tem que perceber essa ruptura, né? Porque ele vai falando do lamento das pessoas pela queda da grande Babilônia, mas aqui no versículo 20 ele vira, olha, mas para nós o que é que ele diz? Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas. Olha, é como se ele dissesse, estão chorando, mas para mim eu estou rindo. Para mim ela é exultai sobre ela, ó céu. Se ele fala de 3 categorias de pessoas que estão lamentando a queda da grande Babilônia, logo aqui no versículo 20 ele apresenta 3 categorias de pessoas que estão exultando, estão louvando a Deus pela queda de Babilônia. Quem são? Santos, apóstolos e profetas. É a igreja, o povo de Deus. Ele diz, está todo mundo se lamentando, mas a igreja ela está exultando. Sabe, aquele negócio, do lado de lá é o time deles, o time dele está lamentando a derrota. A torcida está lá chorando porque o seu time perdeu. Do lado de cá, o nosso time ganhou. E nós não vamos ficar lamentando a derrota do outro. A
palavra vem mostrar justamente para a igreja exultar, porque aquela grande Babilônia que tem destruído tudo, que tem corrompido a humanidade, caiu. E se ela caiu, a igreja louva a Deus por isso, porque é uma libertação da humanidade de um grande aliado do dragão, que é Satanás, que está destruindo o mundo. Então é a purificação de Deus chegando sobre a humanidade. Então ele diz: exultai aos céus, e vós, os santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Babilônia, ela é citada aqui, que ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela está sob a opressão da igreja, a opressão do povo de Deus. Então, quando ela é julgada e condenada e destruída, é Deus contra ela julgando a nossa causa. Então a igreja olha nesse momento, é um momento que nós estamos sendo vingados, é um momento que demonstra a resposta de Deus para aquela pergunta que nós vimos lá nos primeiros capítulos, daqueles que estavam debaixo do altar: até quando, Senhor, o Senhor nos julgará o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? Aí Deus diz: espera só mais um pouquinho. Só que aqui, quando ele fala que já se completaram os pecados, já subiu até os céus os pecados de Babilônia, completou, agora vem o julgamento, e agora ele está cobrando o sangue dos justos do mundo, daqueles que os oprimiram. Então, o julgamento da Babilônia é Deus julgando a nossa causa contra a Babilônia. Por isso, nós devemos louvar. Mas João, ele não fica satisfeito com isso, né? Então, versículo 21 fala que apareceu um anjo. Ele não só vem dizendo assim: eles estão chorando, mas nós estamos exultando. Ele diz: olha só, é assim que acontece. E ele diz que o anjo vai lá, pega uma pedra e joga dentro da água, até a pedra não daquele tipo e afunda imediatamente. Quando ele fala pedra de moinho, você já viu um moinho de pedra? Quem que conhece o moinho de pedra? De que tamanho é a pedra do moinho? A pedra do moinho é um negócio imenso. Então, a Bíblia usa algumas vezes o termo pedra de moinho, a mó do moinho. É uma pedra muito pesada. Então, algumas vezes ele fala: se alguém faz isso de errado, é melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pé e se jogasse no mar. É uma pedra que não dá para levantar, o homem não levanta no braço sozinho. Aí o anjo pegou uma pedra dessa e jogou dentro da água. Então, a pedra bate, vai fazer uma grande onda, mas imediatamente ela se afunda e é coberta pelas águas. É meio que o anjo dizendo assim: olha só, é assim, põe uma pedra na água, quando a pedra afunda, ele diz: assim é a afundada contra Babilônia. Não tem chance, não tem boiar, ela não vai bater, não vai resistir. É profundo direto, né? O versículo 21 diz assim: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Destruição total. E aí, mais uma vez, ele vai relatar entre os versículos 22 e versículos 24 mais uma daquelas descrições, né? Voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Quer dizer, não vai ter mais festa, não tem banda, não tem mais gente. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Então, não vai ter festa, não vai ter ninguém produzindo nada de bonito, não vai ter ninguém fazendo comida. Né? Pedra de moinho, porque o pessoal pegava trigo, cevada de moer para fazer farinha, para fazer pão, ali onde tinha pão tem vida, né? Quando o pessoal fala cheiro de casa, o pessoal cheiro de casa é cheiro de pão. Tem um negócio mais gostoso, você chega em casa com cheiro de pão quente. Então isso é vida. Então, a Bíblia retrata isso com vida. Então ele diz: olha, não vai ter nem um moinho para fazer a farinha, não tem quem tirar o pão. Então não tem mais vida, né? Versículo 23: também jamais em ti brilhará a luz de candeia, né? Não vai ter ninguém acendendo vela, nem voz de noivo ou de noiva jamais, não vai ter ninguém casando, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e todos os que foram mortos sobre a terra. Diz: ó, nunca retornará para a Babilônia o sinal divino. É destruição e desolação. Por quê? Porque enquanto houve lápis, os mercadores enriqueceram, os marinheiros enriqueceram, os reis se prostituíram. Mas quando vier a grande destruição, não vai haver mais nada. Por que não vai haver mais nada? O versículo 24 fala qual é a causa. Porque nela foi achado o sangue dos santos, o sangue dos profetas.
Então, qual é o prazer do mundo? O prazer do mundo é o sangue dos profetas. Você vê o negócio, o sujeito aparece na televisão contando qualquer coisa, e a televisão não faz propaganda, não faz noticiário anunciando. Você vê lá quando apareceu aquele sujeito lá esqueci o nome da cidadezinha lá, que tem nome de ser de Deus, mas não é de Deus. O João de. Então, quando você vê lá, qual foi o anúncio? O anúncio foi pouco, e logo subiu. Mas se aparece um que se diz pastor, fazendo qualquer coisa de errado, quanto tempo fica isso repercutindo na televisão e hoje na internet? Eles têm prazer no sangue dos santos. Eles têm prazer em destruir a fé das pessoas. Eles têm prazer em denegrir o Evangelho diante do mundo. Eles têm prazer em desacreditar a palavra de Deus. E nisso eles se empenham muito. Eles querem fazer tudo. Mas o incrível é que muitas pessoas não percebem. Mas esse sangue ele vai ser cobrado, apesar das pessoas não perceberem. Porque ele anuncia que esse sangue vai ser cobrado dessas pessoas quando o Senhor Jesus vier. Quando os inimigos começarem a ser destruídos, esse sangue vai ser cobrado. E não vai ter para onde eles fugir. Os reis, os mercadores, esse povo todo está lá, mas eles estão de longe olhando, mas a vez deles vai chegar. E aqui a destruição já começa a mostrar de forma dedicada, direcionada. Daqui até o finalzinho do Apocalipse, só vai vir mostrando como todas essas classes de pessoas que se opuseram à vontade de Deus, elas serão destruídas. Então, porque eles levaram o sangue dos profetas, eles têm nas mãos o sangue dos profetas, assim eles serão destruídos e a vida nunca mais se aproximará deles. Amém? Então, a queda de Babilônia nos mostra aí que ele tem os aliados, as pessoas que se aproveitam daquilo que é feito, eles vão lamentar. Mas os prazeres do mundo eles vão ser derrotados pelo nosso Senhor num dia propício. E nesse momento a igreja vai exultar. E aí, a segunda voz que eu falei, a segunda voz é exultai, ó povo meu. A primeira voz é sai dela, povo meu. E a segunda é exultai, povo meu. Aqui a semelhança de quando a palavra de Deus, quando os anjos apareceram a Ló para poder sair de Sodoma e Gomorra para ser destruída, e foi para longe. Ele vai e não olha para trás, e tudo foi destruído, e ele pode sobreviver. Assim a igreja é chamada, sai do meio desse povo, e depois ele é chamado a dizer, exultai agora, que Deus julgou a vossa causa diante deles. Então as duas vozes da igreja são essas: sai do meio de Babilônia, né? E segundo, exultai pela queda de Babilônia. Então a gente não pode ser crente e lamentar pela queda de Babilônia. A gente não pode ser crente e lamentar pelo mundo sendo castigado pelos seus pecados. A gente precisa aprender isso aqui no Apocalipse. Muitas vezes a gente tem se afastado justamente disso. A gente olha e fica com dó das coisas que estão acontecendo. Quando o castigo de Deus vem sobre aqueles que têm amassado, têm trucidado o povo de Deus, e a gente fica com pena deles. E a gente vê esse discurso espalhado há muito tempo hoje. Tome cuidado com o que você acredita que isso aparece nos noticiários. Porque tem povos por aí tem dizimado o povo de Deus, e depois tem gente que se diz cristão e está por aí lamentando porque alguma coisa acontece com eles. A gente não vai também tripulhar em cima de ninguém, mas é preciso entender que o castigo de Deus ele vem na hora certa. E a mão de Deus ela pesa sobre aqueles que abandonam o seu nome e que negam a sua vontade. Amém?